Tem dia que é mais devagar, aí, ó. Nós todos, tem dias que. Outro dia eu sofri. Enquanto alguém não comentou nada que entrou aqui, eu peguei e entrei no comentário para acessar o vídeo para poder compartilhar. Hoje lá vai, do mesmo jeito. Fechar o aplicativo. Facebook. Vamos abrir o Facebook de novo. Vamos ver. Ainda não apareceu, ainda. Olha lá. Mas temos tempo, temos tempo. Ainda não apareceu ainda, não. Está ainda. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o tempo e vamos a um estudo do Livro dos Espíritos. Primeiramente, bom dia a todos que estão conosco. Hoje é dia 8 de setembro e nós estamos com uma estreia. O Andrew, lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo. Bom dia, Andrew. Bom dia, Walter. É com um carinho enorme que a gente está aqui nessa manhã. Inclusive, adoramos a proposta, né, de um evangelho pela manhã, porque normalmente essas exposições são à tardinho, à noite, então achamos muito legal isso. E é com muito carinho, com muita alegria que contribuímos aqui. Deixa eu. Já que você tocou no assunto, a Janete, ela adora, é uma das pessoas que tem simpatia pela região, pelo trabalho do tio Eurípides. E esse culto foi instituído aqui na região, ali em Sacramento, na região, às 9 horas. Tem acho que é 114 anos que já existe o culto, o hábito de fazer o evangelho às 9 horas da manhã. E na pandemia, a espiritualidade nos deu a oportunidade de. Gente, eu não estou fazendo o trabalho de Eurípides, não. Nossa Senhora. Se o Chico falava que era um cisco, o Walter não é nem poeira. Então, vamos fazer o seguinte: vamos aqui então estudar o livro dos Espíritos. Vamos ver o que, é que nos reserva aqui. Questão 799. Está lá na influência do Espiritismo sobre o progresso. Acabei de receber um cafezinho aqui e a água frutificada que nós vamos usar. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Kardec pergunta. E os nossos amigos respondem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Olha quantos assuntos abordados de uma única vez, numa única resposta. Fala do materialismo, ou seja, a prisão que nós temos aos bens, às posses, ao próprio corpo carnal. Fala dos preconceitos das seitas, das castas, de cor, tudo veio assim num caminhão só. A riqueza. Por que o Espiritismo pode nos contribuir com isso aí? Porque ele joga tudo isto em brancos lençóis. Quando ele fala que do presente, gente, o presente, ele é literalmente um presente que nós estamos, uma dádiva que Deus, a misericórdia divina em plena ação. É o que nós temos hoje. Para que a gente mereça o futuro, para que o futuro se torne presente, vai depender do que nós estamos semeando, plantando hoje. O nosso futuro
Não adianta a gente falar assim, está me acontecendo. Tá. Está te acontecendo as coisas, está me acontecendo, está acontecendo o Endo. Sim. Nós semeamos ontem. E tem algumas dessas sementes que nós distribuímos ontem que já estão nos cobrando cuidados amanhã, hoje. E quando a gente joga essa questão do materialismo em brancos lençóis, a gente vê que a verdadeira essência está onde? No corpo fluídico. Que a vida continua. Ela não começa no nascimento, não. Nem termina na morte. O espírito, a essência, onde estão as qualidades morais que devem ser superiores às qualidades materiais, e aí está a casta, a cor, as seitas, ou seja, não é a religião. Kardec foi feliz quando ele disse que fora da caridade não há salvação. Vem tudo numa resposta só. Andrew, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou saborear um café. Meus amigos estão servidos? Uhum. E é justamente isso, né, Walter? E todas essas impressões de crenças e preconceitos dos mais variados são frutos do nosso próprio orgulho e do nosso próprio egoísmo, né? Então, à medida que nós estamos trabalhando isso nós vamos conversar um pouquinho sobre a pureza do coração, é justamente esse processo, né, de educação dessas chagas que ainda, esses grilhões que ainda caminham conosco, e nós estamos nesse processo de libertação, né, de nova compreensão daquilo que já está aí há tanto tempo do nosso evangelho. Sinal de que as 3 revelações, né? A terceira veio a tempo preciso, quando nós já adquirimos, quando eu digo nós, somos nós do planeta Terra. Quando nós adquirimos uma condição intelectual para entender. Por isso que Jesus falava por parábolas e hoje os espíritos já puderam se manifestar a ponto de terem nos passado instruções através de Kardec. Naquela época em que brincavam diante das mesas, e o Kardec foi lá e falou, opa, há um princípio inteligente. E a gente, graças a Deus, tem essa oportunidade dessa experiência que é a vida espiritual, a gente poder moldar-nos hoje pela prática do amor e da caridade, pelo entendimento. Porque a gente fazer sem entender também não vai adiantar nada. Não é isso, André? E ele ainda diz, né, que a seu tempo veio o Espiritismo e na sua construção pedagógica, educativa, eminentemente educativa em seus tríplices aspectos, ela não seria a religião do futuro, mas que seria, né, uma doutrina que unificaria todas ao mesmo pensamento, né? O pensamento do amor, o pensamento do Cristo, num só entendimento. Então, isso é destruir as separações e construir uma ponte, né? Meus irmãos, é 9h. Mais uma vez, saúdo a todos que estão conosco, estes amigos que nos servem a doar as suas energias, o seu amor, que nos servem a sustentação. E nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Andrew, com todas essas divindades, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, estes devotados amigos do bem, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, rogamos a assistência, a boa assistência dos nossos amigos, o anjo da guarda de cada um de nós, para que nós tenhamos a fina sintonia a fim de obtermos os bons conselhos, as boas intuições. Rogamos a Deus
para que o nosso trabalho, a nossa atuação neste trabalho da espiritualidade possa chegar levando bálsamo lenitivo àqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, em desequilíbrio, em aflições diante de suas provas. E como Jesus nos ensinou, eu os convido para elevarmos em tom de adoração, de louvor, de agradecimento a Deus a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Jesus e muita luz. Que a paz e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com cada um de nós. Andrew, mais uma vez eu te saúdo, bom dia. Que as boas energias possam te ajudar a nos trazer a proposta do Evangelho a tocar-nos o coração. Eu te passo a palavra. Fique à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo. Nós é que agradecemos de novo a oportunidade, né, com tanto carinho, e que Jesus possa nos inspirar a todos neste pensamento, nessa manhã de hoje. E o tema ao qual vamos abordar é o capítulo 8º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem falar da pureza do coração. Que lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, ele diz: Bem-aventurados que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Neste tema, né, que vemos como fundamental no nosso exercício, na nossa caminhada. Contudo, né, a pureza das ligações e das relações com a religião, com a sociedade, com o próximo, conosco mesmo e com Deus. Principalmente com esse olhar de estarmos em contato com a divindade, com Deus. Vivemos sempre nessa busca, né, de encontrar a divindade, de tentar perceber o divino nas coisas. Então, nessa proposta de estreitar os laços com aquele que é transcendente e que na sua existência está em tudo e na natureza, e quando mais progredimos, conforme submetidos à lei, que é de progresso, vamos melhor compreendendo, né? Tendo compreensão dessa pureza e de enxergarmos a Deus. Foi por isso que Jesus, na sua máxima do canto do Sermão do Monte, trouxe esse roteiro de ascensão para crescermos e alcançarmos essa amplitude de visão, dentre tantas belezas espirituais que estão contidas nesse sermão. Quando chegamos na pureza do coração, quando ele diz que os puros de coração verão a Deus. E é sobre essa pureza de coração, desse estreitar de laços com Deus, que viemos conversar, né? Nessa conversa fraterna, nesse diálogo carinhoso. Mas, dentre isso, como chegaremos lá, como iremos alcançar, né, essa pureza que buscamos na nossa caminhada espiritual? E como perceber como é esse enxergar a Deus? Enxergar aonde, no quê? Resumindo, o que iremos trazer se baseia na frase do Cristo e também nas meditações, né, da nossa doutrina espírita, e por isso recorremos ao Livro dos Espíritos a fim de ajudar a dar uma clareada nesses pontos de interrogações, onde Kardec e os Espíritos nos ajudam a melhor entender este ver a Deus. Quando lá na questão 10, bem no início do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
pode o homem compreender, adentrar a natureza íntima de Deus, do Criador? Ou seja, nós, no estágio em que nos encontramos, podemos entender, penetrar, se aprofundar na intimidade divina, ter uma visão abrangente do que seja o Criador? E os abnegados espíritos respondem que não. Falta-lhes para isso ainda o sentido. Ou seja, estão nos dizendo que um dia desenvolveremos faculdades e sentidos tais para darmos uma capacidade perceptiva que permitirão ter a visão, um entendimento mais profundo do que seja o Criador. Em suma, eles nos dizem que na medida que formos progredindo e tomando sentidos que agora nos faltam, mas que um dia poderemos alcançá-los, e a gente vai se tornando apto para ter essa visão, esse entendimento do Criador. Então, eles já nos dizem que esse processo de ver o Criador, de perceber, de entendê-lo mais implicitamente, está ligado ao nosso processo de evolução. Se quisermos ver a Deus, como Jesus disse, se quisermos de fato entendê-los melhor, indispensável se faz investirmos no nosso progresso e avançarmos espiritualmente, desdobrando ou desenvolvendo em nós faculdades outras da nossa alma, que por ora talvez desconhecemos nas máximas, mas que aqui estão em forma de sementes latentes, como germens, né? E descobrir essas faculdades e potencialidades imensas que dormitam dentro de nós e que esperam o nosso compromisso e esforço para que possam germinar, fluir, frutificar, né? Como um sublime agricultor, pois elas estão lá, no campo fértil dos nossos corações. Mas não é uma tarefa fácil. É preciso, através desse processo de autoconhecimento, irmos cultivando, adubando, botando a terra, a fim de que esse terreno fértil favoreça a germinação e que floresça essas virtudes e essas potencialidades. É preciso que cuidemos da terra, da seara de nós mesmos. É o que a resposta deles implicitamente nos diz e que poderíamos por hora desdobrar mais. Tais, né, como já disse nosso irmão Walter, a capacidade de concisão dos espíritos superiores, né, nas suas respostas. Mas a questão seguinte, vamos nos atentar primeiramente só essas duas. Vem complementar. E isso é interessante com Kardec, né? Pois ele tinha essa percepção no perguntar, na capacidade de questionar, de forma que uma fosse complementando a outra e que de forma que no final resumisse um resultado completo de um trabalho que ele já vinha desenvolvendo desde a primeira pergunta. Tanto que nas inquirições que ele fazia aos espíritos, em determinadas perguntas eles diziam: agora você chegou aonde queria, né? Diziam eles a Kardec. E ele fez toda essa introdução, fruto do seu racionalismo, do sistema pedagógico nato de Kardec. E a questão, então, seguinte, de número 11, vem complementar desta forma a anterior, quando Kardec pergunta: será dado um dia, já que não agora, né, ao homem compreender os mistérios da divindade, do Criador? Então, os espíritos respondem o que está muito relacionado com a nossa temática, dizendo que sim, quando não mais tiveres o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição, ou seja, pelo seu aperfeiçoamento, se houver aproximado de Deus,
Então verá e compreenderá. Muito ligado, né, à nossa pergunta que abriu o nosso trabalho de hoje, que falava ainda sobre a chaga do materialismo. Então, associamos aquilo que já vínhamos vendo, o processo de aperfeiçoamento como caminho necessário para que possamos desenvolver as habilidades para melhor perceber o Criador e nos aproximarmos, por conseguinte, nessa relação, desenvolvendo novos sentidos, novas percepções, que permitirão ver e compreender o Criador de forma que ainda temos certa dificuldade. Lógico que a percepção do ver que aqui colocamos vai muito além da questão da visão física, né? Mas é a impressão, o entendimento, né? Pois ver, na verdade, é compreender. Mas eles nos dizem, os espíritos superiores, que há aí ainda um obstáculo para isso. E esse obstáculo é justamente a resposta, né, da falta do progresso dos seres, que diz lá na questão que foi lida hoje no início, que é o obscurecimento da matéria. Pois aprendemos com a doutrina espírita que um dos degraus para evoluir espiritualmente é irmos nos desvinculando dos grilhões do materialismo. É fazer com que cada vez mais essa natureza espiritual, essas coisas que falam ao espírito imortal, sobreponham-se à natureza da matéria. É desapegar-se das paixões materialistas e desenvolver e expressar todos os nossos potenciais espirituais. E só no sentido de entendermos que só nesse processo de purificação teremos tais percepções, nós temos lá na questão 244, para nos ampliar um pouco mais, onde Kardec pergunta: os espíritos veem a Deus? E eles respondem: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, estamos nós ainda nesse processo, tateando a compreensão divina. A cada passo, compreendendo um pouco mais a cada um de seus atributos. E é só nessa ascensão espiritual é que vamos ampliando essa percepção de Deus. Hoje, no estado em que nos encontramos, nós o percebemos meio fragmentado. E quanto mais purificado fomos, maior a compreensão na sua magnitude, o seu conjunto. É nisso que está resumida a fala de Cristo. Um exemplo disso é quando nos despojamos a estudar as leis morais, que são as leis divinas. Vamos aos poucos, uma por uma, estudando, esmiuçando-as separadamente, pedagogicamente, didaticamente, compreendendo seus efeitos, suas utilizações, fazendo experiências uma a uma, fazendo ligações entre uma e outra, mas elas não agem, não se apresentam separadamente, esmiuçadamente, como nós estudamos. Elas são um todo, elas agem em conjunto, no mesmo instante, elas estão sempre a funcionar. Mas no nosso estágio, nós só compreendemos nessa máxima medida que fomos crescendo dentro desse processo. Aqueles que já conseguem se debruçar mais sobre as leis divinas, ter melhor essa compreensão, já têm esse entendimento de que elas acontecem, esse entendimento muito maior, desse mecanismo das quais elas acontecem. Então, de forma resumida, é isso que Jesus também quis dizer nessa frase, dando sentido ao que todas as correntes religiosas tentam compreender, que era o ver a Deus. De certa forma, todas as linhas, as correntes pedagógicas, elas têm essa necessidade, dentro do seu estudo e da sua caminhada,
de querer perceber e construir um Deus. E trabalhando nas vias do sentimento e na sua compreensão de ver a Deus, é que vamos construir, né, essa imagem. Mas nem sempre foi assim. E aí nós temos que nos remeter à época de Jesus, para melhor compreensão da sua mensagem. E às vezes ainda é difícil para nós termos essa compreensão, esse objetivo. Porque por vezes achamos que toda essa questão religiosa fala a questões exteriores, a cultos externos, para fora, imagens, impressões, e não, na verdade, ao íntimo. Nós queremos enxergar Deus nos outros, nas coisas, principalmente naquelas aonde criticamos, nos esquecendo do nosso próprio trabalho de melhoramento, da nossa reforma íntima, de nos conhecermos como natos filhos de Deus. Afinal, somos co-criadores conforme o Pai. Fagulha divina, ou seja, contemos em nós a essência da divindade. E por vezes a questão é enxergá-lo dentro de nós. Nós não temos que procurar Deus nas coisas, nos outros, mas sim buscá-lo na nossa essência. E por que procuramos Deus na falta do outro? Esse foi um dos grandes questionamentos que Jesus levantou. Ensinamentos que Jesus trouxe para nós termos essa visão de pureza, pureza para com o Criador. Quando naquela época a pureza era mais, na verdade, um culto externo do que intimamente ao nosso coração. Por isso, muitas vezes, ele foi questionado pelos doutores da lei. E suas respostas, suas lições, falavam justamente para voltarmos a atenção para os nossos corações, para a nossa educação. Quantas vezes Jesus fora questionado pelos fariseus e os doutores quando tentava se aproximar dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas, dos leprosos, dos gentios. E por quê? Porque para eles, o cultivar da pureza dos doutores, se manter puros para com Deus, para com a religião, era se manter distantes daqueles indivíduos. Caso contrário, se contaminariam, perderiam a sua pureza. Por isso, em várias vezes no Evangelho, encontraremos Jesus se aproximando daqueles e sendo questionados pelos publicanos e senadores. Porque para a compreensão e entendimento dele de pureza, tinha muito a ver com isso, do que com a relação deles como indivíduo. Eles os enxergavam como uma raça inferior. Então, para preservar a pureza, eles deveriam se afastar desses agrupamentos. Caso contrário, seriam contaminados por eles serem impuros. Jesus fora questionado certa feita porque não fazia antes as refeições o hábito da lavagem das mãos. E nesse sentido, nós temos que ter a compreensão de que não é nada a ver o hábito de limpar as mãos naquela época com os hábitos de higiene. Não é a lavagem das mãos no sentido de se higienizar, mas como um rito de pureza que se tinha, de lavar as mãos tantas vezes com tais movimentos. Quando ia almoçar com gentil, quando Jesus ia almoçar com gentios, ele era questionado, pois sentava-se à mesa com os pecadores, porque sentar à mesa com eles era dar intimidade, era estar em comunhão Pai em pureza. Então Jesus fazia essas questões, essas cenas, justamente para trazer já a sua mensagem apontando a pureza legítima que ele vinha empregar.
Fazia ele questão de não adotar cultos exteriores, de estar entre os pecadores, para mostrar que a pureza mais importante era outra, e aquela, baseada em aparências, escondia o verdadeiro problema, que levava as almas a um abismo chamado hipocrisia, mostrando fora e ocultando, como dizia ele aos fariseus, toda a podridão que havia por dentro. Então, fazendo referência aos sepulcros, né, que eram semelhantes aos sepulcros, que eram pintados por fora, mas por dentro mantinham as impurezas. Por isso, lavar das mãos, não, por isso a passagem das mãos não lavadas na hora de comer. E deixou que uma mulher conhecida de má vida untasse os pés, porque ele queria trazer essa contrariedade de paradigma, de pureza. Ele dizia, né, aos fariseus: vós, fariseus, estáis muito preocupados em lavar o exterior do prato e do copo. Insensato que sois vós, pois o que fez o exterior também não fez o interior. E encontraremos, né, se nos debruçarmos sobre o Evangelho, vários ensinamentos de Jesus tentando construir essa nova visão de pureza. Questionava isso para nos chamar à pureza legítima e essencial a ser buscada, que não diz respeito ao exterior, às pessoas a quais queremos demonstrar, mas no trato e nas relações com as pessoas ao nosso redor, que convivem conosco, e que o que mais importante é a intenção, é o sentimento que empregamos naquilo que fazemos e que são apresentados como a pureza real. Não aquilo que fazemos contrariados ou por obrigação. Pois o que dá o tom, que dá a tônica do desprendimento e da ação, o que dá a luz, a pureza, é aquilo que realmente se passa no campo do sentimento. Muitas parábolas comentam sobre isso, como a do bom samaritano, na pureza do trato com o outro, na real pureza dos sentimentos, quando nos remetemos àquela passagem, onde os primeiros que por ali passavam não queriam perder a sua pureza externa, a não se deixar contaminar e amparar aquele que andava ali na rua todo estripiado, como culto de preservar as suas purezas com Deus, quando na verdade o mais puro dele se fez, se colocando à disposição e ao auxílio daquele irmão que estava ali caído, sangrando. O samaritano, que era considerado impuro, que empregou no doente o óleo e o vinho, dos quais os outros, que antes passaram, entregaram o mesmo óleo e vinho ao altar, na verdade se fazia o mais puro e legítimo dentre eles. Na parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu se colocava puro, louvando ao Senhor por não ser iguais aos outros homens, adúlteros, injustos, doando o seu dízimo de tudo o que fazia, que jejuava, dizia ele: graças te dou, enquanto o pecador tido como impuro, sequer olhava para o alto e dizia apenas: tende misericórdia de mim, ó Senhor, pois eu sou um pecador. Onde Jesus cumprimenta que aquele dito por impuro estava, na verdade, justificado, mas, em verdade, aquele dito como puro ainda não havia aprendido nada. Então, é nessa busca dessa pureza, como entendia Jesus, é que devemos empregar as nossas causas, os nossos propósitos, os nossos caminhos dentro das correntes das questões religiosas onde nos encontramos. E eu trago essas reflexões de Jesus por há um tempo,
uns anos eu fui agraciado por uma resposta de um amigo que me disse, justamente quando meditarmos sobre a questão de enxergar a Deus, ele dizia: não tentem enxergar a Deus agora, isso é uma construção. Mas para enxergar a Deus, primeiro tente enxergar Jesus em todas as questões. Chegar a Jesus quando vemos um doente, alguém que necessita, né, de atenção, de amparo. De diante as vicissitudes, tentar compreender o que Jesus faria naquela situação. Isso já é um passo, pois ele, sendo nosso modelo e nosso guia, né, é, né, o nosso caminho para alcançarmos essa visão de Deus, né, tomando ciência dos seus atributos. Mas o Cristo está aí, sendo, né, o nosso irmão maior, a seguirmos o exemplo. Então, o que era para o Cristo? A busca dessa pureza. Era mais do que ostentar algo por fora. O que era para Jesus essa purificação, nos purificarmos. Ele que veio trazer a lógica verdadeira para a pureza. Sendo ele modelo, veio mostrar que a pureza viesse junto às impurezas e os vícios. Por isso que encontramos no nosso caminhar, às vezes, dificuldades que são, na verdade, instrumentos para nos elevarmos, para modificar e renovar os vícios e as impurezas, né? Nós viemos juntos às impurezas e aos vícios, para modificar e renovar os vícios e as impurezas, convidando aqueles que eram tidos como impuros na nossa compreensão mais elevada de que eles também, nos seus insucessos e quedas da sua caminhada, um dia também irão alcançar a purificação que é nossa como um todo, uma meta. Jesus inverte a lógica no pensamento, já que aquela época a pureza, em que às vezes inspira ainda em nós, onde queremos trazer também uma reflexão rápida de Emmanuel, lá no livro Passos da Vida, quando ele fala em questões de pureza, onde o texto diz que no pretexto de ser bom, às vezes desamparemos o mal. Que a pretexto de ser humilde, nos afastemos dos orgulhosos. A pretexto de ser paciente, Emmanuel nos diz, não te distancie do impulsivo, a pretexto de ser caridoso. Não menospreze o ingrato, porque muitas vezes a luz da verdade vem, né, não distante desses que estão em queda. Nós não somos tão virtuosos que a nossa humildade, a nossa paciência sejam tão grandes para com todos, mas estamos nesse processo e é justamente nesse encontro que vamos fazendo a nossa purificação. É justamente nesse contato que vamos trabalhando na socialização das diferenças, cultivando virtudes, pois não há virtudes distanciadas dos desafios. Não há bondade e humildade que esteja distanciado do orgulho, pois é no charco que germina a pureza, que faz nascer os lírios. Então, já um pouco perto do nosso encerramento, nós queremos trazer uma mensagem de Emmanuel, lá do livro Religião dos Espíritos, onde vamos meditar algumas passagens no texto Pureza que ele traz, onde ele faz uma reflexão sobre esse mesmo item de Jesus. E ele diz que, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas.
Então, nesse trecho, ele nos diz que a pureza, acima de tudo, é uma questão de olhar, que não se prenda na aparência, mas que procuremos olhar a essência, de enxergar o próximo e, em cada situação, tentar identificar o bem e o Criador, renovar no olhar. Isso também é o que dizia, né, o Pequeno Príncipe, quando dizia: o essencial é invisível aos olhos, né? A gente só se vê bem com o coração. E Emmanuel continua dizendo que para muita gente a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estribaria num poema de excelsa beleza. Então, ali, a impureza da manjedoura, como na época havia muitos, Jesus já trazia a primeira questão de purificação, uma primeira virtude para trabalhar, que é o caminho da humildade. Para muita gente, dizia Emmanuel, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Ele viu em Maria de Magdala, além da impureza e da aparência exterior, tendo nela a mensageira de amor e da ressurreição. Sabe o que era? Trouxe Maria a passagem alegre dizendo: ele vive. Por que então o Cristo acolhera ela impura e não os seus fiéis em primeiro para trazer essa mensagem? Porque talvez tenha ele visto ela como a que a mais demonstrou em sua peregrinação o caminho da purificação, do melhoramento, do amor, em busca de identificar essa pureza. Para muita gente, seguiu Emmanuel, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma de fé cristã para todos os séculos. Olhando para Pedro, como era antes, quem diria que Jesus o elencaria para pastorear o seu rebanho? Com todas as suas imperfeições, com todas as suas limitações, Jesus incutiu com ele, porque via nele os seus potenciais. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe abraços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Todos conhecemos a mensagem de Judas, a passagem. Mas Jesus acreditou, incentivou, semeou em Judas até os últimos momentos. Quando na última ceia, toma para si Jesus a partida do pão, como sentido de homenagem que era na época, aqueles que recebiam um pão era uma espécie de serem homenageados. Ele entrega primeiramente o pão a Judas e o diz: aconteça o que acontecer, faça o que fizer, tendes aqui um amigo e tendes aqui alguém que o ama. E mesmo depois do acontecido, quando Jesus, já na prisão, e Judas aparece entre ali os soldados romanos, ele olha para Judas e diz:
amigo, aqui vieste, carinhosamente. Quem conseguiria ver um amigo diante daquela situação se não enxergasse por trás de toda aquela situação e daquela pessoa a sua pureza no fundo do coração e não enxergasse a Deus? Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurando pessoalmente para confiar-lhes embaixada importante. Quem enxergaria no opressor de Tarso um discípulo de perto? Aquele que perseguia, que maltratava, que foi o estopim dos primeiros martírios ao cristianismo. É nesses casos que Jesus vem imprimir o exercício da pureza, além do aqui, do agora, ensinando a enxergar por detrás de tudo a visão de Deus e o bem por detrás de todas as coisas. Isso é purificar-se. É nas nossas reflexões que já identificamos que o puro começa através da vigia e da educação, da ação dos pensamentos, sentimentos e emoções, que, consequentemente, vão refletir nas nossas atitudes, nas nossas relações com o exterior. Num processo de autoeducação, onde aprimoramos o nosso olhar. Que esse processo segue ao nos distanciarmos do materialismo e trazendo para perto, né? Colocando em nós a lente da imortalidade, fomos ampliando essa visão de Deus além das coisas circunstanciais e efêmeras que estamos vivenciando no agora. Do nosso esforço, do nosso progresso, de procurarmos enxergar por onde passarmos, seja ao atentar numa flor que antes nunca percebemos, pelo caminho que fazemos habitualmente. E ao pararmos e contemplarmos aquela flor, nos seus detalhes mínimos, na sua perfeita sintonia com as pétalas, com as cores, os seus perfumes que formatam a sua beleza diante do altar da natureza. A harmonia da perfeição do nosso corpo biológico, máquina excelente, multifuncional, que embora presente em algum desequilíbrio, que não é, né, uma cobrança divina, mas sim fruto do nosso próprio desequilíbrio e desajuste que agora vem se fazer. Identificar a excelência de Deus até nisso, que o faz cumprir a lei de ação e reação, não de uma maneira punitiva, mas de justa, inexorável e bondosa. Então, na purificação dos nossos corações, no trabalho do bem, né, na sua exaltação como possível, vamos lavando os nossos corações, tirando o materialismo que nos impede de ver o essencial. Na questão 902 do Livro dos Espíritos, é perguntado como fazemos para vencermos o predomínio da natureza material. Afinal, nós queremos a purificação, né? E os espíritos abnegados respondem que é somente na prática da abnegação, ou seja, louvando o bem e nos colocando a serviço. E ainda ressalto, né, fazendo um paralelo, que estamos no mês onde falamos de valorização à vida. Sejamos estes que falam de pureza e que têm em suas vidas o objetivo de serem instrumentos dessa pureza, desse bem. Pois não há ainda bonanças sem passarmos antes por tempestade. E esse caminho de purificação é árduo, mas não fujamos, pois o importante é o trabalho, é o esforço. Não é na distância que mudaremos o mundo, mas no contato com as dificuldades, onde
né, nós iremos nos elevar. E para encerrarmos a nossa reflexão, vamos terminando o texto de Emmanuel que diz: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e os crimes são apenas espinheiros e lamas que envolvem o campo da alma. Alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em bênção de pão e a entender que mesmo nas profundezas dos pântanos podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Esse texto, pureza, está lá em Religião dos Espíritos, capítulo 11. E é nessa pureza que vamos encerrando. Essa pureza que buscamos, tendo como roteiro o nosso Evangelho, como norteador que nos convida ao exercício do bem, do amor, do perdão, que vai construindo em nossos corações, ampliando os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir, para além das sombras transitórias, a centelha divina que há em cada um de nós, nos nossos irmãos, que não esperamos, que eles não esperam também a nossa crítica, a reclamação, o menosprezo, mas a ação em auxiliá-los a refletir a sua luz divina que há em todos nós. Pois quem assim fizer, verá a Deus, verá a luz em sua caminhada. E que juntos possamos construir essa luz, essa pureza em nossos corações. E é assim que agradecemos a todos por esse momento, por esse espaço onde trocamos essas reflexões, para juntos, conectados pelo coração, né, refletirmos sobre as passagens do Evangelho. Essa era a mensagem que tínhamos para a manhã de hoje. Eu estava aqui, enquanto você falando da pureza, me veio a figura de Jesus, porque era de uma pureza ilibada, imaculado. E eu lembrei, talvez até por eu ter visto que você mexe com evangelização infantil, me veio uma música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, que é justamente uma criança indagando ele o que era necessário para ser feliz. E aí, eu estou em Contagem, cidade próxima a Belo Horizonte, eu estou aqui na casa da minha cunhada, meu sogro é acamado, minha esposa veio para ajudar, eu vim também ajudar. E ele estava ontem assistindo um desenho animado do Mowgli, que a gente coloca para ele passar o dia. E surgiu uma música lá em determinado momento, eu sempre adorei desenho, tá? Do Balu e o Mowgli. Aí veio aquela questão que nós falamos anteriormente, logo no início da transmissão. E a música diz o seguinte: eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. É a primeira estrofe da música que o Balu, o urso, canta com Mowgli. E a gente vive tanto, né? A gente perde essa pureza
quando você fala aí de Jesus, da infantilidade, da infância, nossa, que a gente é puro, que você falou lá dos hipócritas. Por quê? Porque a gente vai sendo contaminado por a questão lá de novo, lá do início, a materialidade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, coisa que a criança, o símbolo que Jesus colocou como símbolo da Exato. pureza, não tem. Você vê uma criança brincando ali, ela discute com outro amiguinho, no segundo seguinte, ela já está. E a gente não. A gente vai perdendo isso, ao passo que a gente deveria ir amadurecendo em polir essa virtude da pureza. Não. Mas quem quiser depois, vai lá, procura essa amar como Jesus amou, do Padre Zezinho, porque nós começamos falando também o seguinte, do preconceito das seitas. Então, eu sou de origem católica. Se eu cheguei onde eu cheguei, o meu princípio está ali. Eu só passei a ver as coisas com olhos além daquilo ali. Não são adversários, são meus irmãos com opiniões diferentes. Simplesmente isto. Andrew, quer falar alguma coisa? Nós vamos passar para a fluidificação das águas. Não, justamente isso, né? É resgatar a mensagem do Cristo quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, pois elas traziam inato essa pureza, né? Essa infantilidade, por certa vez, como enxergamos como uma inocência, que é, na verdade, enxergar o necessário, né? Somente o necessário, porque o resto a gente vai colocando como empecilho na nossa caminhada. Então, é justamente nessa visão de resgatarmos essa pureza que tivemos como criança, né? Para andarmos de mão dadas para com Cristo. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Eu não quero que você responda, não, tá? Gente, pensem todos vocês que estão conosco. Durante a caminhada de Jesus, Andrew, você está sem imagem, você está só. Durante a caminhada de Jesus, em algum momento Jesus foi humilhado? Pensem. O Andrew deve ter tido algum problema lá, gente. Daqui a pouquinho a imagem dele, ele acessa de novo aí. Tá voltando, graças a Deus, aqui. A espiritualidade não deixou você fugir, não. Eu fui mexer no som e acabei saindo. Eu perguntei, Andrew, para o pessoal o seguinte: se em algum momento Jesus foi humilhado. Então, eu não quero que você responda, não, porque depois, no final, deixa você responder. Meus irmãos, vamos então à fluidificação das águas. Aquele momento em que nos entregamos em preces elevadas a Deus para que Ele deposite nestas águas, através da fluidificação, os remédios de que cada um de nós nos encontramos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico, o corpo carnal, e os remédios para o nosso corpo fluídico, corpo espiritual. Que estas águas nos sirvam a nos limpar, a nos lavar de todas as mazelas, de todas as doenças e imperfeições, tornando-nos puros, conforme foi dito hoje. E pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem às águas de todo o planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta oportunidade regeneradora, esta oportunidade de elevação moral, esta oportunidade de restabelecimento, de reencontro com o equilíbrio. Que assim seja. Queridos e amados irmãos, é chegado o momento dos passes. É aquele momento em que cada um se dispõe
a praticar a caridade de doar de si as boas energias. E vamos rogando então a Deus, apresentando a Ele das nossas boas energias que nos dispomos a levar aos nossos irmãos, rogando que Ele nos permita o acréscimo das suas bênçãos e da tua luz, que possamos sair em caravana, praticando a caridade e o amor para aqueles que se encontram em desequilíbrio, aflitos, desesperados, aqueles cujo coração encontra-se ofuscado pelo medo, pela doença, pela falta de fé e esperança. Pai, que possamos abraçar a cada um destes nossos irmãos, restabelecendo-lhes a vida, as forças, as energias necessárias. Lembramos daqueles que nos rogam assistência da prece que tem seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos, em prol da espiritualidade amiga, proprietária intelectual deste trabalho e que nos permite sermos úteis. E eu peço que neste momento, cada um de nós se concentre em preces, orações, louvores e agradecimentos, enquanto vamos recebendo, pela intercessão do Pai, o passe. Obrigado, amados irmãos, que se dispuseram pacientemente a estar conosco, a se doarem em sustentação e boas energias. Lembrando que amanhã nós teremos a participação da Marisa no Evangelho das 9 horas. E eu vou aproveitar e falar para vocês aqui a sequência dos participantes dessa semana. Ontem nós tivemos o Sérgio Santos, o vídeo já está lá no YouTube, no canal da César. Hoje o Andrew, a estreia maravilhosa do Andrew. Amanhã a Marisa, que já é uma trabalhadora da casa já. O Walter, um xará meu, Walter Roberto, vai falar no dia 10, estreante também, lá de Sacramento. No dia 11, o Jefferson. No dia 12, o irmão Tadeu, lá da Casa do Caminho de Araxá. E no domingo, dia 13, o doutor Jorge Bichuete, lá de Uberaba. Lembrando ainda que na quinta-feira, nesta quinta-feira, dia 10, às 20 horas, 8 horas da noite, nós teremos uma palestra com o nosso irmão Fabiano Possati. Andrew, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela participação de todos vocês que se doaram em luzes e bênçãos ao nosso trabalho de amor e caridade. Conforme nós havíamos combinado, você vai fazer a prece para nós e eu vou pedir a todos que nos assistem para fazer o seguinte. Fechem os olhos e se concentrem nas palavras, na voz do Andrew. Façam isso, por favor. Fechem os olhos e se concentrem nas palavras ditas pelo nosso irmão Andrew. Tá? Então que possamos, nesse pensamento, nesse envolvimento que nos encontramos, de olhos fechados, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, justo, inexorável, a Jesus, irmão maior, mestre, amigo, amado guia. Ele que conhece melhor a nós do que a nós mesmos, que a toda hora estende os seus braços
a fim de nos convidarmos para caminharmos para com Ele, para perseguirmos as suas pegadas, para nos enfileirarmos junto ao seu Evangelho, que é um roteiro para a vida maior, um roteiro de amor, de execução, diante a nossa pequenez. Ó Mestre, queremos fazer que nos nossos corações brote uma centelha da tua humildade, da tua amorosidade, da tua caridade, para que nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, possa exercer a tua mensagem de amor acima das nossas querelas, compreendendo as nossas necessidades, cientes que é só através da caridade e do amor que vamos nos purificando, nos educando, nos elevando, e nesse trato para com o próximo, na troca das relações com o próximo e para com Deus, vamos assim nos elevando e elevando ao próximo, e junto elevando também a nossa terra. Por isso, Senhor, humildemente nos colocamos, para que, estando em uníssono com teu pensamento, sejamos teu instrumento fiel, fazendo do ambiente onde nos encontramos, da nossa terra, um exemplo do reino de Deus, do reino dos céus. Gratos somos por esse momento, por esse encontro, e que Jesus possa inspirar sempre os nossos pensamentos e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, eu perguntei se Jesus, em alguma ocasião, foi humilhado. A humildade dele era tanta que ele nunca foi humilhado. Ele não tinha orgulho. Apenas aqueles que sentem orgulho que conseguem ser humilhados, que conseguem ser feridos. Não, nunca ninguém humilhou Jesus. Antes, pelo contrário, saíram humilhados, pois aqueles que tentaram contra Jesus era sempre quem tinha o orgulho exacerbado. Jesus nunca foi humilhado. Sejamos simples e humildes, para que nunca sejamos humilhados. Sejamos humildes. Andrew, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe, abençoe a todos, principalmente os nossos irmãos aí do Sul, a Janete, que te trouxe o nosso contato, o Iraci. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiverem em preces e orações conosco. Jesus e muita luz. Fiquem com Deus. Aguarda um instantinho, Andrew. Quer falar alguma coisa? Quer despedir do pessoal? Só o nosso agradecimento a todos que fizeram a caridade de nos acompanhar por todo esse tempo, né? E ressaltando, né, que Jesus nunca foi humilhado porque ele enxergava Deus no próximo, né? Nas situações, na Era o sua... perdão em pessoa, né? Exato. Então, que possamos ter na nossa caminhada, né, essa luz do Cristo, do perdão, do amor, da caridade, e seguirmos com o Mestre,
Nós é que agradecemos.